Amados irmãos, graça e paz. Gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 19. Segunda quarta-feira do mês, vamos falar sobre Atos, versículo por versículo. Livro de Atos, no capítulo 19, quando você o encontrar, segura o texto aí, Atos 19. Paulo em Éfeso, já dentro do circuito da terceira viagem missionária. Quando você encontrar, dê uma pausazinha. Irmãos, vamos só lembrar o capítulo 18, que tem a ver com 19, o capítulo anterior. No capítulo 18, que foi o capítulo anterior, Paulo ele havia chegado a Corinto, e lá em Corinto ele conheceu um casal fantástico, Priscila e Áquila, que como ele era fabricante de tendas. E quando Silas e Timóteo chegam da Macedônia, Paulo em Corinto começa a se dedicar mais completamente à pregação da mensagem de que Jesus é o Cristo. Neste sentido, pregando que Jesus é o Cristo, alguns judeus, que nós vamos chamar de judaizantes, eles montam oposição a Paulo. Paulo, então, rompe a pregação entre os judeus e começa a pregar entre os gentios, não mais na sinagoga. Paulo, no capítulo 18, começa a pregar na casa de um homem chamado Tício, o justo. E lá, um dos principais da sinagoga, por nome Crispo, e sua família, foram batizados. Um determinado momento, acredito que da sua devocional, Paulo tem uma visão, e nessa visão, o próprio Jesus motiva Paulo a que ele não tenha medo de pregar em Corinto, porque naquela cidade o Senhor tinha muitos que eram seus. E Jesus dá garantias a Paulo de que nada lhe aconteceria. Sabemos que Paulo ele é constantemente perseguido por aquilo que eu tenho chamado de judaizantes. Aqueles que entendem que o evangelho precisava dos ritos da lei de Moisés e dos ritos da religiosidade judaica para poder ser evangelho, e a gente sabe que não é assim. Esses judaizantes, eles se opõem a Paulo, e a oposição no capítulo 18 é tão grande que Paulo é levado perante as autoridades. Um juiz chamado Gálio é convidado a interrogar Paulo sob a pressão dos judaizantes. E o que acontece é que esse juiz Gálio, ele era astuto, e ao observar que a questão não era civil, mas era religiosa, ele diz aos judeus: olha, vocês aí se resolvam. Se resolvam. No sentido de intimidar o juiz Gálio, os judaizantes dão uma surra em Sóstenes na frente do juiz, na tentativa de intimidar o juiz a que fizesse as suas vontades. Mas Gálio não o fez. Ato contínuo, em seguida, Priscila e Áquila, juntamente com Paulo, viajam para Éfeso. Num primeiro momento, Paulo vai a Éfeso com esse casal. Só que Paulo não fica lá. Se despede das pessoas de Éfeso e lá deixam Priscila e Áquila. E Paulo continua sua viagem até a Cesareia. De Cesareia vai a Jerusalém, cumpre um voto de gratidão. De Jerusalém vai para Antioquia. De Antioquia, ele segue em nova viagem, agora para as igrejas da Galácia e da Frígia, geralmente consolidando trabalhos que já haviam sido abertos. No final do capítulo 18, conhecemos mais um novo líder que se levanta como um grande pregador do evangelho,
um judeu alexandrino chamado Apolo, que era especialista nas escrituras do Antigo Testamento, ensinava sobre Jesus, mas conhecia apenas os ensinamentos de João Batista. Quando Priscila e Áquila escutam Apolo, Priscila e Áquila fazem um jeito de conversar com Apolo e instruir Apolo, convidando eles a que fossem à sua casa, e lá na sua casa eles recebem mais instrução sobre Jesus, e Apolo, devidamente treinado, tem o desejo de ir a Caia, de forma mais específica, a cidade de Corinto. E sabemos que Apolo, ele é um homem poderoso nas escrituras do Antigo Testamento, e lá naquela igreja em Corinto, ele dá uma grande, digamos assim, ajuda àquela comunidade. É aí onde entra agora o capítulo 19, hoje apenas dos versículos 1 a 7. O texto diz assim: enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo viajou pelas regiões do interior até chegar a Éfeso, no litoral, onde encontrou alguns discípulos. Ele, Paulo, lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Não, respondeu eles. Nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou ele. O batismo de João, responderam. Paulo disse: João batizava com batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois, isto é, em Jesus. Versículo 5. Assim que ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Versículos 6 e 7. Paulo lhes impôs as mãos, e o Espírito Santo veio sobre eles, e falaram em línguas e profetizaram. Eram ao todo uns 12 homens. Curve sua cabeça por um instante. Pai, muito obrigado por essa porção da tua palavra lida. E nós te pedimos que o teu Santo Espírito ilumine essa palavra em nossos corações. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Versículos 1 a 3. Irmãos, esse texto é um texto muito interessante. E eu não sei se você percebeu, mas nós temos aqui um registro muito inusitado. Esses discípulos que Paulo vão encontrar em Éfeso, eles são discípulos de João Batista. Nós sabemos, pelos evangelhos, que o ministério de João Batista foi um ministério relativamente breve, mas muito poderoso. Cronologicamente falando, é razoável entender aqui, nesse momento, que existe uma distância entre o momento em que João pregava o seu evangelho, fazendo os seus discípulos, até esse momento em que Apolo vai para Corinto e Paulo está em Éfeso, de pelo menos, por baixo, 30 anos de diferença. 30 anos. 30 anos. É muito interessante que 30 anos depois, Paulo encontra pessoas, não na Judeia, mas em Éfeso, como discípulos de João Batista. É muito interessante isso. Muito interessante isso. Gostaria, irmãos, de ler o texto com todo cuidado com os irmãos. Tem muitos detalhes, muitos detalhes. Olha só. Versículo 1 a 3. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo viajou pelas regiões do interior até chegar a Éfeso. O lugar, Éfeso. Paulo tinha uma estratégia muito bem definida. Qual era a estratégia de Paulo? Ir nas grandes cidades, nos grandes centros comerciais, porque ele entendia que a partir dali o evangelho se divulgaria com mais facilidade, escoaria pelas outras cidades
com muito mais facilidade. Agora, ele chega em Éfeso. Muito embora ele já tivesse passado em Éfeso, no capítulo 18, nos mostra que ele passou por lá, pregou lá, mas não ficou. Agora ele faz uma viagem, consolidando igrejas na Galácia, na Ásia, vai até o litoral e chega em Éfeso mais uma vez. E a gente vê a estratégia de Paulo. Paulo considerava Éfeso uma cidade importante para o evangelho. E era importante por quê? Era uma cidade portuária. E apesar de, nessa época, os estudiosos dizerem que o porto de Éfeso não era muito bem quisto, estava em decadência por estar com muito lodo, isso dificultava muito a questão do embarque e desembarque de mercadorias desse lugar. Apesar disso, Éfeso havia consolidado a sua posição como uma importante capital da província da Acaia. Era uma cidade importante, potente, tinha mais de 200 mil habitantes na época. Estima-se, inclusive, com estudos arqueológicos recentes, para você ter ideia, eles tinham um teatro em que cabiam 24 mil pessoas sentadas. Uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o templo da deusa Ártemis, está neste lugar. Não era um lugar qualquer, não era um lugar comum, era uma importante cidade da Acaia. Segunda coisa, as pessoas. Vamos lá, versículo 1, versículo 2. Versículo 1, no finalzinho diz: onde encontrou alguns discípulos. Discípulos. Discípulos de quem? É aí onde vem o X da questão. No Novo Testamento, principalmente no livro de Lucas, geralmente a palavra discípulo é aplicada a quem segue Jesus Cristo. Só que aqui Lucas está registrando como discípulo esses homens que tinham conhecimento apenas do batismo de João. Versículo 2. Ele lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Não, responderam eles. Nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou ele. O batismo de João. Responderam. Então, irmãos, a pergunta que fica na cabeça é: como é que poderiam ser discípulos se eles só conheciam o batismo de João? Como é que eles poderiam ser discípulos se eles não conheciam ou não tinham intimidade com o Espírito Santo de Deus? É possível que eles fossem, talvez, fruto da pregação de João Batista há 30 anos atrás na Judeia, ou também é possível que estes discípulos fossem fruto da pregação de Apolo, antes de Apolo ter conhecido a verdade sobre o Senhor Jesus. Se eles forem discípulos de João Batista, a primeira hipótese, eu acho essa hipótese muito viável, eles estão no caminho de conhecer ao Senhor. Falta aquilo que há de mais especial, que é o Senhor Jesus. Aí Paulo faz uma cariação inicial, percebe que ele é discípulo, mas vemos pelo texto que ele é discípulo de João Batista. Eles estão aprendendo ainda sobre Jesus e eles têm o seu conhecimento profético de Jesus, messiânico de Jesus, não da obra já realizada por Jesus. Eles não conhecem o Jesus que venceu a morte. Eles têm a ideia do Jesus que ainda virá, porque essa era a pregação de João Batista. Se você se lembrar, com certeza você vai se lembrar disso. João Batista sempre falava sobre Jesus na forma daquele que haveria de vir, e que maior ele, Jesus, do que o próprio João. Convém que ele, Jesus, cresça e que eu diminua. Então ele tinha essa perspectiva. E esse grupo aí, irmãos, discípulos, sim, irmãos, eles são discípulos e estão numa fase introdutória da fé cristã.
E Paulo vai utilizar, e Lucas vai registrar, duas palavras interessantes. E aqui, para o conhecimento dos irmãos, discípulo também significa aprendiz. E neste sentido, eles ainda estão aprendendo a chegar até o Senhor Jesus. E Paulo vai iluminar de forma poderosa esse caminho para eles. O outro verbo que é interessante na língua original é o verbo crer, no sentido de consentir. Do mesmo jeito que Áquila e Priscila encontraram Apolo, que tinha um conhecimento ainda introdutório desse Jesus, Paulo agora encontrou esses 12 homens, vocês vão ver, já viram que são 12, e vai guiá-los para um conhecimento mais profundo de Jesus. Esses discípulos vão provar aquilo que o próprio João Batista havia dito. João 3,30, convém que ele cresça e que eu diminua. O Jesus que eles não conheciam, conheciam de visão profética, conheciam de esperança, conheciam de possibilidade. Agora eles vão conhecer de fato, eles vão saber de fato. Relembrando aí a mensagem de João Batista, no versículo 4, Paulo diz: João batizava com batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois, isto é, em Cristo, em Jesus. Sabe-se que João Batista, irmãos, ele pregava um arrependimento geral de pecados, e quando as pessoas se arrependiam, ele marcava esse momento através de um sinal de limpeza espiritual, que era o batismo. E ele ficou muito conhecido pelos batismos que ele fez no rio, sobretudo o Rio Jordão. A pregação de João Batista, irmãos, era uma pregação preparatória dos corações. Era aquele arauto que vinha limpando o terreno para que o rei pudesse passar. Esse João, ele não podia fazer aquilo que Jesus fazia. João podia invocar a todos a que se arrependessem dos seus pecados, mas era Jesus quem limpava os pecados do povo. E João tinha essa sensibilidade. Se você se lembrar dos textos que falam sobre o batismo de Jesus, um diálogo entre Jesus e João, antecedendo esse diálogo, o próprio João dizia que não era digno sequer de amarrar as sandálias de Jesus. Que ele, João, batizava com água, mas aquele que viria depois dele, este sim, teria condições de batizar com o Espírito Santo. Paulo está instruindo esses homens que tinham o batismo de João, não falando a respeito do Espírito Santo logo de cara. Perceba que para que esse Espírito de forma poderosa se manifeste na vida daqueles homens, Paulo fala sobre Jesus. Eles precisam conhecer Jesus. O objetivo de Paulo é que eles viessem a ter fé em Jesus. E Paulo explica, o batismo de João era um de arrependimento, mas esse mesmo João já dizia que depois viria um Jesus. Este sim é aquele que tem condições de retirar pecados. Aí no versículo 5, assim que ouviram isso, eles foram batizados em nome de Jesus. E aqui, irmãos, mais uma vez, a diferença entre o ministério de João Batista e o ministério de Jesus. O ministério de João Batista é um ministério preparatório, o ministério de Jesus é um ministério mediatório. João Batista vem como arauto, Jesus vem como aquele que executa. A pregação e o batismo de João levavam as pessoas ao arrependimento do pecado.
mas a obediência à mensagem do Evangelho e o desejo de batismo no nome de Jesus, isto sim é o que presume uma verdadeira fé em Cristo Jesus. Para que eles possam ter essa experiência com o Espírito Santo, eles precisam conhecer o Senhor Jesus. E a pregação tem Jesus como foco principal. E o que é que acontece? Versículos 6 e 7. Aquilo que é chamado de Pentecoste gentílico. Paulo lhes impôs as mãos e o Espírito Santo veio sobre eles e falaram em línguas e profetizaram. Eram ao todo uns 12 homens. Irmãos, João pregou sobre arrependimento, mas não tinha condições de limpar os pecados do povo. É Jesus quem perdoa os pecados e é Jesus quem restaura. João falou para os seus discípulos, para o seu público, sobre o batismo com o Espírito Santo, mas ele não podia, João, não podia dar a ninguém essa dádiva. Agora, Jesus prometeu o derramamento do Espírito Santo, que veio no tempo certo aos judeus em Jerusalém, veio aos samaritanos em Samaria e agora aos gentios em Cesareia e em Éfeso, que é esse lugar. A promessa de Jesus foi cumprida. E nós chegamos num ponto do livro onde nós precisamos analisar o texto no seu contexto. E o primeiro contexto de um texto é o próprio texto. A chave hermenêutica do livro de Atos está no capítulo 1, versículo 8. Por favor, abra sua Bíblia em Atos, no capítulo 1, no versículo 8. Se você veio com lápis, ou se você tem na sua Bíblia eletrônica a possibilidade de marcar esse versículo é aquilo que chamamos de chave hermenêutica para o livro de Atos. Esse versículo dá a constituição desse livro. O texto diz o seguinte, é promessa de Jesus. O texto diz, vocês receberão um poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Mas esse poder não é dado para a satisfação pessoal. Esse poder não é dado para que se faça um show espiritual. Esse poder, ele não é dado para, digamos assim, sensibilizar as pessoas, emocionar as pessoas. Esse poder, ele é dado com um objetivo muito bem definido. Atos 1:8 diz o seguinte, e serão minhas testemunhas em toda parte. Aí vem os ciclos de influência e os ciclos de desenvolvimento que compõem o roteiro do livro de Atos. O texto diz, em Jerusalém, em toda Judeia e Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Irmãos, eu gostaria que você pensasse em Atos 1:8, que é a chave para compreender todo o livro de Atos, como um chafariz que tem 3 bandejas. Você já viu um chafariz numa praça? Lá em Santa Rita tem um chafariz. Tem alguns chafariz, assim, nas praças que tem bandejas. Se você for a Roma, se você for a alguns lugares, você vai ver muito chafariz. Como é o chafariz? Ele tem uma bandeja menorzinha em cima. No meio, geralmente tem uma bandeja um pouquinho maior. Embaixo tem um bandejão. Aí aquela água escorre do bandejão e vai para algum tipo de lago, alguma coisa que possa reter essa água. Então, irmãos, essa água do Espírito Santo que capacita as pessoas a testemunharem com poder,
do Evangelho e da pessoa do Senhor Jesus começa naquela bacinha pequena, Jerusalém, lá em cima. Aí quando a água encheu em Jerusalém, a bacinha pequena, desceu para a segunda bacia, um pouco maior, Judeia e Samaria. Aí encheu aquela segunda bacia, desce agora para os confins da terra. Essa é a chave para que você possa entender esse texto e algumas questões que estão envolvidas com ele. Irmãos, quais são as grandes verdades espirituais que nós podemos encontrar nesse texto que nós lemos hoje? A primeira grande verdade espiritual é acerca da teologia que está envolvida no batismo de João Batista. E neste sentido, irmãos, sobre o batismo de João Batista, que é passado, coisas que passaram, esse tempo já terminou, o batismo de João Batista, há um teólogo chamado Warren Wiersbe, que ele escreveu algo que eu vou compartilhar com os irmãos. Diz o seguinte: o batismo de João era um batismo de arrependimento que olhava para o futuro, para a vinda do Messias prometido. O batismo cristão era um batismo que olhava para o passado, para a obra consumada de Cristo na cruz e a ressurreição vitoriosa de Cristo sobre a morte. Jesus venceu a morte, ele é a base da nossa vitória. O batismo de João estava do outro lado, do lado de cá, Calvário e Pentecoste. O batismo de João foi correto no momento em que foi ministrado, mas o fato é, aquele tempo havia passado, Jesus já havia chegado, o Messias prometido morreu, como diz as Escrituras, foi sepultado, como diz as Escrituras, ressuscitou ao terceiro dia, está vivo e quer habitar em nossos corações. Habita no coração daquele que crê. Verdades sobre o batismo cristão. Esse texto, ele traz algumas verdades. E se você ainda não é batizado, crê no Senhor Jesus, mas por alguma razão ainda não considerou batizar-se, eu gostaria que você considerasse algumas verdades que nós entendemos nesse texto, no contexto e ao longo de toda a Bíblia também. Irmãos, o batismo não é condição para a salvação. Ponto. Mas o batismo é um testemunho da salvação na vida daquele que realmente creu. Segunda coisa, o batismo é um selo visível de uma graça invisível. Terceira coisa, aqueles que são de Cristo devem receber o sinal da aliança com Cristo e identificar-se completamente com Ele. E uma das formas mais poderosas de nos identificarmos com Jesus, com sua obra e nos comprometermos com Ele, com sua obra e com a igreja, é o batismo. É o batismo. O batismo é um ato público por meio do qual afirmamos que pertencemos ao Senhor e que assumimos também um compromisso com a família de Deus, um compromisso com a igreja. Irmãos, o batismo, uma das ordenanças fundamentais da igreja, é um dia de muita celebração. Deve ser um dia de muita celebração. Um dia muito importante, marcante, não apenas para aquele que executa, para aquele que faz, para aquele que dirige
como nós pastores, mas é muito marcante, sobretudo para aquele que está participando, sendo batizado. É algo que marca, é um rito de passagem tão forte, irmãos, que ele também, do mesmo jeito da ceia, o batismo, ele precisa ser discernido pela pessoa que está sendo batizada. É muito importante, é muito importante. E por último, irmãos, a terceira grande verdade que nós vemos aqui. Nós temos aqui, nesse pequeno texto, os versículos 1 a 7, uma espécie de protótipo não, uma espécie de cópia daquilo que foi vivido nos capítulos 2, 8, 10 e 19, e que marcam a promessa de Jesus para toda a igreja, e que efetivamente foi cumprido, e é assim que precisa ser interpretado. Aí você olha para mim e diz: pastor, o que é que você está fazendo? É o texto de Atos 1,8 que eu falei para você. O texto de Atos 1,8 que eu falei para você. Você perceba que nesse versículo, em Atos 19, nos versículos 6 e 7, Paulo impõe as mãos sobre os irmãos, e o Espírito Santo toma conta da situação ali de uma forma tão poderosa, que eles falam em êxtase, e eles profetizam em nome de Jesus, uma espécie de cópia daquilo que aconteceu em momentos passados, mas é algo que marca uma instância diferente. Eu vou explicar melhor, repare só. Livro de Atos 1,8 diz: receberão poder quando o Espírito Santo descer, serão minhas testemunhas, 3 âmbitos de ambiente: Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Certo? No livro de Atos, no capítulo 2, mostra, aí aqui eu quero lembrar os irmãos, o chafariz. O pratinho pequeno do chafariz e a água do Espírito chegando em Jerusalém. No livro de Atos, no capítulo 2, lá mostra que estavam reunidos no mesmo lugar 120 irmãos que já conheciam o batismo de João, que já conheciam o batismo de Jesus, mas também estavam reunidos naquele lugar como pessoas que estavam assistindo aquele fenômeno. Gente de 16 nações do mundo antigo, e o Espírito Santo entrou como um vento veemente naquele lugar, e foram vistas, línguas como que de fogo, e aquele povo profetizava das coisas do Senhor, mas profetizavam em línguas conhecidas por aqueles estrangeiros de 16 nações distintas. Um grande movimento do Espírito Santo anunciando das maravilhas de Deus a 16 nações, praticamente, a gente pode dizer assim, num dado momento, num dado ponto. E aqui, irmãos, uma coisa que anima muito a minha fé, quando eu olho para as estatísticas missionárias e vejo que ainda existe muito do campo a que nós possamos alcançar com o Evangelho, tem muita gente que não conhece Jesus. É verdade, irmãos. Mas entenda que Deus pode fazer em 5 anos ou em 5 minutos o que não faríamos em 5 séculos. E no livro de Atos, nós vemos o Pentecoste, o Espírito Santo marcando uma nova era, um novo momento. E nós temos pessoas que testemunharam isso. Os 11 apóstolos e aquele que foi substituído, Matias, 12 apóstolos, testemunham esse momento poderoso do Espírito Santo na Judéia. Amém? Só que o prato, a água encheu, agora vai para o segundo prato.
Segundo prato, Judeia e Samaria. Aí no livro de Atos, no capítulo 8, versículos 14 a 16, eu convido você a abrir, por favor, abra aí, Atos capítulo 8, os versículos 14 até 16. Mais outro pentecostezinho em outro lugar. Atos no capítulo 8, os versículos 14 até 16, o texto diz: quando os apóstolos em Jerusalém souberam que o povo de Samaria havia aceitado a mensagem de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Assim que os dois chegaram, oraram para que aqueles convertidos recebessem o Espírito Santo, pois apesar de terem sido batizados em nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles. Então Pedro e João impuseram as mãos sobre eles e receberam o Espírito Santo. Versículo 18. Simão viu que as pessoas recebiam o Espírito quando os apóstolos impunham as mãos sobre elas, e ofereceu dinheiro, dizendo: dei-me deste poder, para que, quando eu impuser as mãos sobre as pessoas, recebam o Espírito. Aí Pedro responde: que o seu dinheiro seja destruído com você, por imaginar que o dom de Deus, ele pode ser comprado. Mas o que é que nós temos aqui dos versículos 14 a 16? Em Samaria, com a imposição de mãos, essas pessoas repetem aquele mesmo fenômeno que ocorre no capítulo 12, no capítulo 2. É como o Espírito Santo ampliando, marcando, mostrando que ele vem sobre toda a carne. Começou com os judeus, agora com os samaritanos, alcançando o segundo nível, Judeia, Samaria. E no capítulo 10, vá para o capítulo 10, Atos, no capítulo 10, dos versículos 44 até 46. O texto diz o seguinte: enquanto Pedro ainda falava, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os discípulos judeus que acompanhavam Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo também fosse derramado sobre os gentios, pois os ouviam falar em outras línguas e louvar a Deus. Aí Pedro perguntou: pode alguém se opor a que eles sejam batizados agora que, como nós também receberam o Espírito? Então ele ordenou que fossem batizados em nome de Jesus, e depois pediram que Pedro ficasse com eles alguns dias. Irmãos, aqui na casa de Cornélio, ele era um prosélito. Sabe o que é isso? Um gentio afeto à religiosidade judaica, que era temente a Deus, mas não cumpria os ritos do judaísmo. E aqui, irmãos, a figura de Pedro no capítulo 10 foi muito importante, porque Pedro foi avisado em sonhos. E o sonho que Pedro teve, só lembrando aos irmãos, e a gente já falou sobre isso, era um sonho de um lençol, e nesse lençol, animais considerados como impuros para o povo judeu. E Pedro, ao observar isso, o Senhor dizia: Pedro, mate e coma. E Pedro dizia: não, Senhor, eu não posso comer. Isso aí é impuro. E o Senhor diz: olha, não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. Então, nesse momento,
essa espécie de cópia daquilo que foi vivido em Atos 2, é vivido em Atos 8, é vivido em Atos 10, para reforçar, sobretudo, no coração do judeu, de que o Espírito Santo é para todo aquele que crê, não é uma prerrogativa única de quem é judeu. Agora, irmãos, no capítulo 19, nós vemos o mesmo fenômeno acontecendo. Ou seja, no capítulo 19, em Éfeso, nós agora estamos na bandejona maior, porque Éfeso, na Europa, marca, de acordo com Atos 1:8, aquele espírito que já passou em Jerusalém, em Judeia e Samaria, e agora vai aos confins da terra. Nós queremos reforçar essa questão, irmãos, por quê? Por uma questão doutrinária e importante para nós. Como é que a Igreja Evangélica Batista de João Pessoa se comporta em relação ao Espírito Santo e aos dons espirituais? Essa é uma pergunta que é muito recorrente, sobretudo aos irmãos que vêm de outras denominações e que têm um apreço ao trabalho que a Igreja Evangélica ela executa. Irmãos, a Igreja Evangélica Batista, ela crê na contemporaneidade dos dons do Espírito Santo. Ou seja, ela crê que os dons do Espírito Santo são para a igreja hoje. Agora deve ser utilizada conforme as motivações e as orientações da Bíblia. E se você quiser ter uma ideia melhor sobre esse assunto, eu gostaria que você visse no site da igreja, no YouTube, no canal da igreja YouTube, lá tem todas as mensagens que são gravadas aqui, pelo menos nesses últimos 4 ou 5 anos. E sobre esse assunto, sobre a questão do Espírito Santo, já foi falado várias vezes. Inclusive, quando nós falamos sobre Atos 2, fizemos uma série com 3 quartas-feiras, falando apenas sobre a questão do Espírito Santo. Tem 2 formas de você fazer essa pesquisa. Ou você vai no YouTube, lá no site, no YouTube da igreja, no canal, faz a pesquisa com o nome Espírito Santo e você vai ver as 3 palestrinhas. Ou então, você vai no meu canal, coloca meu nome, Aidene Cassé, Aidene com H, H-A-Y-D-E-N-E, Cassé. Eu tenho a impressão que só tem eu. Quando você for no meu canal, só a mensagem já está lá organizadinha, as 3 mensagens. Inclusive, eu falo sobre algumas questões da experiência. Os irmãos sabem que eu passei quase 15 anos na teologia pentecostal, e lá eu explico como é que funciona a questão pentecostal, a questão tradicional e a posição que essa igreja adotou, a forma como essa igreja adotou, a forma como ela reconhece a questão do Espírito Santo. É importante, irmãos, é importante. Como não há tempo suficiente, e eu não vou falar novamente, porque foram necessários 3 quartas-feiras para que falássemos sobre a questão do Espírito Santo, eu convido a que você veja ou no canal da igreja do YouTube, ou no meu canal, Aidene Cassé. Se você pesquisar, essas mensagens, elas estão lá. É aquilo que a igreja entende sobre a questão do Espírito Santo. Amém?
E agora, pastor, a gente vai orar por quê? Inspirado nessas questões. Nós temos dois grandes motivos de oração hoje. Inclusive, uma delas é estratégica demais. Irmãos, nós vamos orar para que aqui na igreja nós tenhamos mais batismos. Amém? E de uma forma muito especial, nós vamos orar pelos batismos que acontecerão no centenário, porque o gosto que existe no coração da liderança é que no dia do aniversário da igreja, no próximo ano, no centenário, que nós batizássemos, no mínimo, 100 pessoas. E já vi que... Eu vou dizer de novo. Eu vou dizer de novo. Então, irmãos, quando for na celebração do centenário, no próximo ano, no batismo que inicia a festa da igreja, que nós possamos ter no mínimo 100 pessoas se batizando. Sim. E isso começa aonde, irmãos? Na proclamação do Evangelho de Jesus. E aqui na igreja, com os joelhos no chão, com oração estratégica. E nós vamos orar por isso. Segunda coisa, irmãos. Gostaria que nós orássemos para que nós não percamos o sentido de buscarmos ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. A canção, na técnica, nos instrumentos, no ensaio, nos grupos, é lindo, mas se for cheio do Espírito Santo, é poderoso. O discipulado, se não for feito na unção do Espírito, haverá de se transformar apenas numa amizade um pouco mais profunda. Agora, se o discipulado for feito com o Espírito Santo de Deus guiando, haverá vida produtiva, que vai produzir a 30, a 60 e a 100. Diga amém. Irmãos, os ministérios da igreja, todos eles têm a sua missão organizacional, tudo trabalha bem certinho, bem direitinho. Agora, se trabalhar cheio do Espírito Santo, a produtividade vai aumentar. E eu creio que o Senhor pode fazer em 5 minutos o que não faríamos nos 100 anos como IEB. Você crê? Irmãos, se nós servirmos a todos aqueles que precisam, como uma igreja institucional, utilizando os recursos, as pessoas, elas vão se impressionar com a capacidade que a igreja vai ter de ajudar os pobres. Agora, se nós servirmos as necessidades do povo, mas estivermos cheios do Espírito Santo, essas necessidades, elas vão servir de ponte pelas quais nós vamos dizer ao mundo perdido que Jesus é a esperança, Jesus é a vida, Jesus é a base, Jesus é o nosso tudo, é Ele quem restaura, é Ele quem refaz. E para andar com Ele tem que ser nova criatura. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Então vamos orar? Eu gostaria de desafiá-lo, no lugar aí onde você está, se você puder, a se ajoelhar comigo para intercedermos por estas causas. Pai eterno e santo, Deus poderoso,
Nesse momento, Senhor, como igreja do Senhor, nos ajoelhamos diante da tua soberania. Antes de qualquer coisa, Pai, nós queremos pedir que o Senhor, cada vez mais, todos os dias, nos capacite, nos dando armadura espiritual. Coloca em nós o cinto da verdade. O Senhor é a verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus é a verdade, o caminho e a vida. Pai, coloca em nós a couraça da justiça. Nós fomos justificados pelo Senhor e em Cristo Jesus somos chamados teus filhos. Pai, nos faz andar calçados com o evangelho da paz. Onde nós andarmos, que haja paz. E aqui eu clamo que haja paz no coração de cada filho teu aqui nesta noite. Que haja paz aonde trabalhamos. Que haja paz na nossa família. Que haja paz em nós. Pai eterno, coloca o capacete da salvação e que nós possamos pensar de acordo com os valores eternos do reino de Deus. Senhor, reforça o escudo da nossa fé nessa noite. E eu te peço, Deus, de forma poderosa, que aquele que veio desanimado, que possa sair desse culto animado no poder do teu Santo Espírito. Pai eterno, nos faz utilizar bem a espada do Espírito, que é a tua palavra. Nos ajoelhamos, Senhor, porque o desejo é que nós tenhamos mais batismos nessa igreja, mais pessoas confessando a Ti como único e suficiente Salvador, mais pessoas e famílias entregando suas vidas ao Senhor, sendo abençoadas com a Tua presença. Pai eterno, santo, Deus poderoso, de uma forma especial, nós oramos pelo batismo no dia do aniversário de 100 anos da igreja. Nós gostaríamos de ver um mover do Espírito aqui neste lugar. E nós gostaríamos de ver, Pai, no mínimo 100 pessoas confessando que o Senhor Jesus Cristo é o Salvador delas, sendo batizadas nas águas. Pai eterno e santo, como já foi orado, colocamos os nossos familiares que não te conhecem ainda nas tuas mãos e te pedimos que o Senhor intervenha de forma poderosa e clamamos pela nossa vida, Pai. Queremos ter conhecimento da palavra, é verdade. Queremos andar contigo na tua vontade, é verdade. Mas queremos ser cheios do teu Santo Espírito para fazermos as demandas do teu reino com as motivações corretas e com o poder vindo do alto. Pai eterno e santo, Deus poderoso, como igreja do Senhor, nós oramos no nome de Jesus. Amém, amém. Vamos ficar em pé, irmãos, vamos encerrar este culto orando. Pai, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Nós queremos te pedir, Deus, que o Senhor retire dos nossos olhos toda e qualquer falsa doutrina sobre o Santo Espírito. Nós queremos ter intimidade com o Espírito Santo. Pai, nos ajuda, Senhor, a que nós possamos andar de acordo com a tua palavra. Nesse momento eu clamo que o Senhor guie os seus filhos para as suas casas. Livra, Pai, de qualquer sorte de acidentes. Livra, Pai, sobretudo daqueles que se levantam para fazer o mal. Que os teus filhos cheguem em casa bem, para a glória do teu nome. Pai eterno e santo, concede uma noite tranquila de repouso e paz. E eu clamo, Deus, que amanhã, quando as tuas misericórdias se renovarem sobre nossas vidas, que as nossas forças estejam renovadas também. Muito obrigado, ó Pai. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém, amém. Queridos, Deus abençoe vocês.
Sejam cheios do Espírito Santo.